Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, hoje eu tive a intuição de falar um pouquinho sobre a questão da polarização. A gente vive numa sociedade que tem valores, judaico-cristãos, que nos ensinou que tem um santo e um pecador, que uma mesma pessoa não pode ter luz e sombra, uma pessoa é boa ou ela é má. A gente tem um tanto dessa visão bem polarizada, extremista. A gente esquece que entre o bom e o mal tem muitas nuances, né? E uma mesma pessoa tem a sua luz e tem a sua sombra, tem o seu nível de consciência. E a gente vive num planeta de consciências heterogêneas. A gente tem aqui pessoas com consciências reptilianas, pessoas iluminadas, e a gente tem muitos intermediários entre o iluminado e o reptiliano. E quando a pessoa se torna iluminada, existem também níveis de iluminação. Porque a consciência, ela nunca para de se expandir, ela está sempre crescendo, né? A consciência não retrocede, ela está sempre se ampliando. Então o que acontece? Pelo fato da gente ter essa mente polarizada, da dualidade, a gente está sempre assim, ou a pessoa é boa ou ela é má, né? Não tem a questão do meio termo. Então, atualmente, com as redes sociais, essa questão da polarização que sempre existiu, ela está cada vez mais óbvia. Vira e mexe tem uma pessoa que é a bola da vez, que a sociedade pega para tacar pedra, né? Joga pedra na Geni, né? Em cada momento é uma pessoa, porque fulano é racista, outra é isso, outra é aquilo, e todo mundo começa a apedrejar e tal, e acontece aquele linchamento virtual. Inclusive a filósofa Viviane Mosé fala muito bem sobre isso numa entrevista muito bacana que eu vou deixar linkada aqui. Muitas das ideias do que eu tô falando agora eu tirei dessa entrevista, né, de percepções minhas em relação à entrevista. E, gente, é claro que isso não significa que a gente não deve se indignar com certos comportamentos, não é isso que eu tô falando. Mas uma coisa, gente, é a gente observar um comportamento, que a gente percebe ali uma conduta que tá errada, e a gente discutir sobre o comportamento de uma forma filosófica, propondo soluções para transformar aquele comportamento. A outra coisa muito diferente é a gente julgar a pessoa que cometeu o erro, que cometeu o comportamento, porque sempre quando há julgamento, há projeção da minha sombra no outro. Eu me lembro quando teve o caso lá da Isabella Nardoni, né, aquela história toda que ficou um super sensacionalismo na mídia. É claro, foi uma história terrível, é muito comum e é esperado que a gente se indigne. O ponto não é esse, a questão não é a gente se indignar ou não. Claro que a gente tem que se indignar. Mas quando a gente começa, ao invés de propor soluções para melhorar esse comportamento e para transformar a consciência, a gente começa a atacar pedra, a gente sai do propósito principal, que é promover uma melhora social através da transformação da consciência. Porque a gente vive num mundo, né, gente, para quem tem uma visão espiritualista sabe, a gente vive num mundo que era de provas e expiações e está se tornando um planeta de regeneração. E num planeta de regeneração, o que vai predominar é a consciência amorosa, é a transformação pelo amor e não tanto pelo sofrimento. Então, o que é revolucionário nesse momento já de transição é a gente focar no amor, porque a gente vive numa sociedade bélica, psicopática, guerreira. E quando a gente propaga esses valores da guerra, a gente não está sendo subversivo. Quando eu elejo alguém e nessa pessoa eu projeto toda a minha sombra, todos os meus detritos emocionais, como falo ali, eu projeto todo aquele lixo na pessoa e aquela pessoa é um monstro e eu sou bonzinho, essa é uma forma do ego tentar se enganar que a gente é santo e que o mal é o outro, o mal está nele, não em mim, então eu nego a minha sombra e eu projeto a minha sombra no outro. Quando eu faço isso, eu estou polarizando e desconsiderando o fato de que todo mundo tem luz e sombra, e de que se eu quero de fato
promover uma transformação social, uma transformação genuína, resolvendo o problema pela causa, eu tenho que atuar na questão principal, que é a transformação da consciência. E não é pegar uma pessoa específica e ficar execrando aquela pessoa. Porque quando eu fico tacando pedra em alguém, eu não estou resolvendo o problema pela causa, eu só estou perpetuando esses valores da sociedade judaico-cristã, esses valores de polarização, de santo e de pecador, essa dualidade, eu tô fazendo essa cisão. E quando eu julgo, né, eu tô condenando. E essa condenação faz com que eu fique completamente separado do todo, da ideia da unidade, de conexão com a minha essência. Porque eu tô lá analisando, apontando o dedo e julgando. Aí você pode falar assim, mas Gisela, a pessoa fez um comportamento errado, o que ela fez é um absurdo. Tudo bem, ela pode ter cometido um grande erro. Quando eu tento fazer com que a pessoa mude de comportamento de uma forma bélica, reativa, impondo a minha visão para aquela pessoa, eu não estou gerando uma transformação de consciência. Porque quando eu tento coagir a pessoa, punir, o que eu estou fazendo é, no máximo, constranger a pessoa para que ela deixe de exercer aquele comportamento se baseando no medo, não no amor. É como uma criança, por exemplo. Se uma criança faz alguma coisa errada e eu vou lá e eu xingo a criança, eu fico brava, eu puno a criança, eu coloco de castigo, eu humilho, eu cometo execração pública com aquela criança, por exemplo. Se ela deixar de cometer aquele erro, ela vai deixar muito provavelmente porque ela tem medo de mim, não porque ela tem consciência, não porque ela aprendeu o que é certo, mas porque ela tem medo, ela foi coagida. Então eu tentei impor uma verdade para ela, eu não cheguei lá, não conversei, não expliquei, não, eu cheguei impondo, cuspindo as minhas verdades de uma forma extremamente reativa e impositiva. E quando a gente reage, a gente não age pela percepção, a gente age pelo ego. Inclusive essa é uma frase do Osho, a diferença entre ação e reação. Quando você age, você está conectado com o todo, conectado com a sua essência, e ao agir você está perceptivo, você está uno. Então se você vai ter uma ação social, se você vai participar de um movimento social, por exemplo, pela percepção, pela amorosidade, você está conectado com a sua essência. E aí você vai ter atitudes que são coerentes com essa percepção, mas você está focado na amorosidade, na consciência. Quando você reage, você está agindo pelo ego. E, em geral, quando a gente fica cometendo execração pública, a gente está reagindo, a gente não está agindo pela percepção, a gente está reagindo pelo ego. E sempre que a gente reage pelo ego, a gente só está mantendo aquele comportamento bélico na sociedade, a gente não está transformando a causa do problema. Eu sempre falo para vocês aqui, gente, que o que é subversivo num mundo psicopático, bélico e guerreiro como o nosso é a consciência amorosa. Por exemplo, no caso da Isabela, né, que aconteceu há um tempão atrás. Quando aconteceu toda aquela execração pública das pessoas que cometeram aquele erro, o que eu posso propor de mudança para melhorar isso? Então vamos discutir o assunto de uma forma filosófica e deixar a justiça divina e a justiça dos homens resolver a situação. Mas não vou eu lá execrar a pessoa, porque quando eu execro a pessoa eu não ensino nada para ninguém. Eu só perpetuo esse comportamento de que um é santo e de que o outro é pecador, e de que aquele que é pecador tem que ser punido e apedrejado. Quando a gente faz isso, a gente está só reproduzindo a lógica daquelas pessoas que eram queimadas na fogueira em praça pública e eram execradas publicamente. Que tipo de transformação de consciência, gente, a gente promove quando a gente comete um linchamento público, um linchamento virtual? Por quê? Qual que é a origem disso? Por que a gente precisa fazer isso? Em geral, a gente gosta de eleger um culpado para a gente projetar todas as nossas sombras. O nosso foco quando a gente comete um linchamento virtual não é promover a transformação da consciência, mas é se vingar. É punir o outro.
Porque a gente tem tanta raiva guardada, a gente tem tanto medo, tem tanta coisa mal resolvida aqui dentro, que eu preciso vomitar isso em alguém. Eu elejo alguém que eu entendo que aquele é o pecador, é um monstro, e aí eu me iludo que eu sou santo, que eu não tenho sombra. Eu pego toda essa sombra que está guardada, essas questões reprimidas, eu vomito naquela pessoa. Eu xingo, eu agrido, eu falo que ela está errada e que eu sou certa, eu polarizo, eu vou pro extremo. Que tipo de transformação de consciência e transformação social eu promovo quando eu lincho alguém, quando eu julgo, quando eu condeno? Gente, uma coisa é a gente falar de forma filosófica sobre um comportamento, uma coisa é eu falar sobre o narcisismo e propor soluções para resolver de uma forma filosófica. Outra coisa é eu pegar uma pessoa que eu acho que é narcisista e ficar malhando e esculachando a pessoa aqui. O que isso resolve? Eu pegar uma pessoa específica e ficar malhando? Como vocês veem nos meus vídeos, gente, eu nunca falo de pessoas, eu falo das minhas ideias, mas eu não tô falando de uma pessoa específica, ó, olha o que o fulano fez, olha o que o ciclano fez. Vocês nunca me viram falando disso aqui, porque eu não falo da pessoa, eu falo do comportamento humano de forma geral, de uma forma ampla. E aí o que eu proponho aqui para resolver o problema é a meditação. É o aumento da consciência amorosa, é o aumento da percepção. Na medida em que eu aumento a minha amorosidade, que eu me conecto com a minha essência, eu vou começar a agir pela percepção e não mais pelo medo, pela sombra. Quando eu pego uma pessoa pública e fico execrando aquela pessoa, o que eu estou fazendo, na verdade, é vomitando todas as minhas raivas guardadas naquela pessoa, porque eu preciso daquele saco de pancada para execrar. E nesse momento eu tenho uma ilusão de superioridade, uma ilusão que vem do ego e que é irreal. Porque da mesma forma que aquela pessoa tem sombra, eu também tenho sombra. Tudo bem, eu posso defender causas sociais, eu posso ser contra o abuso em relação à mulher? Claro, tudo bem. Eu posso militar por essa causa? Posso, claro. Mas eu vou fazer isso pela percepção, não pelo julgamento. Porque quando eu julgo, eu me torno aquela pessoa que eu estou julgando. Sempre que eu aponto o dedo para o outro, falando, você é isso, você é aquilo. Gente, aquela pessoa está sendo um espelho. Eu estou me tornando aquela pessoa, eu estou sendo como ela. Eu estou reproduzindo aquele padrão da guerra. Agora, quando eu falo sobre o comportamento e analiso o comportamento de uma forma ampla, perceptiva, proponho soluções, aí é diferente. Eu não estou falando do indivíduo específico, eu estou falando de um padrão de comportamento que precisa ser transformado. E aí sim, eu estou atuando na causa do problema. Eu não estou elegendo pessoas para eu cuspir naquela pessoa. Eu não estou pegando figuras públicas específicas para vomitar a minha raiva guardada. Pelo contrário, eu estou pegando uma questão comportamental, analisando de forma profunda e propondo uma solução. Vocês percebem a diferença, gente, da ação perceptiva e consciente e amorosa e da reatividade? Quando eu entro na rede social de alguém para esculhambar aquela pessoa, para esculachar, para vomitar as minhas raivas, eu sinto aquele prazer meio mórbido, né, de estar ali esculhambando aquela pessoa. Que tipo de transformação social eu estou promovendo, constrangendo o outro? Você acha que a pessoa vai aprender alguma coisa com isso? Você acha que de fato, quando você pune alguém, quando você execra alguém, você está ensinando alguma coisa para aquela pessoa? Você não está ensinando nada para aquela pessoa, só está vomitando o seu ódio nela. É a mesma coisa com uma criança que você constrange, que você pune. Você não está ensinando nada para ela. Está colocando medo, então ela até pode deixar de ter aquele comportamento errado na sua frente, mas a consciência dela não se transformou. A hora que você virar as costas, ela vai continuar reproduzindo aquele padrão, porque ela não aprendeu o certo, ela ainda não desenvolveu a consciência. Vocês entendem? A gente está num mundo, gente, que está deixando de ser um mundo de provas e expiações, que queima pessoas na fogueira, porque para queimar pessoas na fogueira a gente tem que ter uma mente muito retrógrada e primitiva, e a gente está se transformando num planeta de regeneração, onde o foco é o desenvolvimento da consciência amorosa. E, gente, ser amoroso não é ser um babaca, um passivo, bobinho, muito pelo contrário. É ser sim um rebelde, mas um rebelde consciente, que age pela percepção amorosa e que não fica elegendo ícones sociais para esculhambar. Enquanto a gente ainda precisar de pessoas públicas para a gente cuspir a nossa raiva nelas, ou então para projetar a nossa luz, achando que aquela pessoa é salvadora, a gente não vai ter conquistado a gente mesmo.
Enquanto a gente não conquista a gente mesmo, enquanto a gente não olha para dentro, a gente precisa ficar cuspindo a raiva em ícones externos e a gente precisa ficar projetando essa raiva interna no mundo externo. E a gente está sempre criando conflito de forma reativa, sem resolver o essencial, sem olhar para aquilo que realmente importa. Então, o meu convite aqui, sempre que você for entrar na rede social de alguém para esculhambar aquela pessoa, para tudo, silencia o seu ego, não foca nesse tipo de energia. Se você não concorda com algum comportamento que aquela pessoa fez, se essa pessoa cometeu um crime, você pode denunciar esse crime. Mas deixa a justiça dos homens e a justiça divina resolver. Não vai você querer execrar aquela pessoa idealizando de acordo com a percepção do seu ego e com o seu nível de consciência. Muito provavelmente você não se iluminou assim como eu. Quando você execra o outro e você exerce essa pseudo-justiça, você não está resolvendo o problema pela causa, você está propagando mais ódio, você não está transformando consciências, você não está transformando a sociedade. Há quantos e quantos anos, gente, a gente pune pessoas, a gente execra pessoas e isso não resolveu os problemas da humanidade, muito pelo contrário, só gerou mais problemas. Então, sempre que a gente tiver a oportunidade de focar no afeto, de focar na transformação da consciência, vamos focar nisso. Porque é só a consciência que pode transformar a sociedade de fato. Sejamos rebeldes quânticos, que através da nossa energia amorosa a gente contagia as pessoas ao redor de forma perceptiva e consciente, e não de forma reativa como zumbis autômatos que se unem numa manada bélica para execrar pessoas, como se um fosse o santo e o outro o pecador. Vamos polarizar menos e integrar a dualidade de forma consciente. Essa é a minha sugestão amorosa de hoje. Gente, quero lembrar a todos que no dia 10 de novembro vai ter Foco no Afeto em Brasília e no dia 15 de setembro, que está chegando, tem Foco no Afeto presencial em São Paulo. Se você tiver interesse, entra nos grupos aqui embaixo, me manda um e-mail ou um direct no Instagram, que eu vou ter muito prazer em te responder assim que eu puder. Um grande beijo e até os próximos vídeos.